É cada vez maior o número de famílias homoafetivas no Brasil e, com elas, questões que precisam ser enfrentadas e debatidas na sociedade. O primeiro Congresso Internacional da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Ana Lodge, fundadora e diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, Raquel Castro, advogada, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no Rio de Janeiro, e Vlauber Manhãs, publicitário e pai adotivo. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. As diversidades e as perspectivas da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais foram assuntos do primeiro Congresso Internacional de Famílias Homoafetivas. Que ideia você tem de família? O que se pensa quando falamos em família? O Brasil acaba de realizar o primeiro Congresso Internacional de Famílias Homoafetivas. O objetivo é desconstruir a ideia tradicional de arranjos familiares baseados apenas no sexo e entender que os laços podem ser criados pelo amor e pelo afeto. Ana Lodge, fundadora da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, que organizou o evento, falou sobre a importância de tornar este tema visível. Ter uma visibilidade positiva do que são famílias homoafetivas, sair do estereótipo, desconstruir ideias prontas, né? E também para buscar direitos, já que nós estamos tendo aí um retrocesso. Se por um lado a gente vê avanços, por outro lado a gente vê um retrocesso querendo fazer uma doutrinação em cima das pessoas, colocando falas nas nossas bocas que nós não temos, dizendo que nós queremos coisas que nós não queremos, dizendo que nós não queremos mais direito que os outros quando nós só queremos os mesmos direitos que os outros. Nos últimos anos, muito se avançou em visibilidade para a comunidade LGBTI, mas de forma mais individual. A ideia do evento é dar mais visibilidade para as famílias homoafetivas, o que está em jogo nessas novas relações e arranjos de afeto. Os casais homossexuais tiveram acesso a uma gama de direitos, inclusive acesso e garantiu acesso ao casamento. O que ainda falta? O que levou à própria criação da BRAF, né? Falta um olhar para os filhos dessas famílias. Famílias que têm filhos, famílias homoafetivas que têm filhos, sabe? E famílias que têm filhos homoafetivos. A união estável de casais homossexuais foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Na prática, as regras são as mesmas das relações estáveis entre homens e mulheres, mas não é equivalente a uma lei. O artigo 1723 do Código Civil estabelece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. O que o STF fez foi estender este reconhecimento aos casais homossexuais. Isso foi um grande marco. Agora, esse congresso eu acho que é de suma importância porque demonstra que ainda se tem muito a estrada ainda é longa, se tem muito a percorrer. Nós enfrentamos graves problemas e muitos problemas políticos em razão de bancadas religiosas, principalmente. O atual Congresso Nacional tem quase 200 deputados que defendem ideias conservadoras sobre família. Foi assim que o Estatuto da Família foi aprovado no ano passado, reconhecendo como unidade familiar apenas aquela formada por um homem e uma mulher. As possíveis consequências negativas da união homoafetiva para as crianças ou filhos são a justificativa, embora pesquisas científicas tenham comprovado o contrário. Na semana passada, viralizou nas redes sociais uma foto de 2 atores com seus filhos. Os comentários negativos acabaram gerando polêmica e causando uma manifestação espontânea de outras famílias homoafetivas. Para o cônsul do Canadá no Brasil, que participou da abertura do Congresso, a reação no Brasil deve vir pelo exemplo, principalmente em representantes políticos.
Eu acho que o que é mais importante é a liderança. Então, nós temos, por exemplo, um novo primeiro-ministro que tem só 43 anos. Ele foi 2 semanas atrás o primeiro-ministro atual do Canadá para desfilar numa parada gay em Toronto. Incrível para o povo canadense ver isso. Ele também falou no mesmo tempo que os direitos LGBT são direitos humanos fundamentais, não somente no Canadá, mas no mundo inteiro. Bom, queria começar justamente pegando uma fala que diz que agora é hora de olhar para os filhos, né? Entender famílias, né? Vamos começar a entender o que a gente precisa fazer para que esses filhos, não só filhos de pais homoafetivos, mas também filhos homoafetivos, muitas vezes que têm famílias que não entendem ou não sabem como lidar com isso, que agora a gente precisa falar abertamente sobre isso para descobrir, para tirar véus e descobrir caminhos de amor, de paz. Esse é o principal caminho agora? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Quando a gente fala em homossexual e bissexual, transexual, a palavra sexual fica muito forte. E para você ser família com alguém, não tem que ter sexo. Pode ser você e seu filho, é família, e não há uma relação sexual nisso, né? Então, nós estamos querendo tirar esse estereótipo que foi criado através de uma série de constituições subjetivas e construções religiosas, enfim, interesses políticos, de promiscuidade, mostrar que nós somos até chatos de tão comuns que nós somos, né? Nós somos famílias como qualquer outra e dessa forma, os nossos filhos ou os nossos pais, quando os filhos são gays, são famílias conosco e temos os direitos que todas as pessoas têm. Tudo baseado no afeto e no respeito, né? Que todos temos que ter por todos. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que o Estatuto da Família, quando a gente pensa em direito, em lei, ele ainda traz essa ideia conservadora de que família tem que seguir um determinado modelo. É um projeto que foi feito após a decisão do Supremo Tribunal Federal para tentar fazer valer aquilo que estava escrito no Código Civil, o artigo 1723, que mostrou na matéria, que o Supremo estendeu a interpretação da união estável para os casais homoafetivos. Então, a bancada religiosa do Congresso entrou com esse Estatuto da Família, dizendo, não, a família é aquela apenas composta por homem, mulher e seus filhos e pelo casamento, né? Então, é um projeto de lei que já nasce inconstitucional. A gente já tem uma interpretação do Supremo, né? Então, assim que esse projeto ganhar vida, porque ele hoje não está aprovado, mas assim que ele ganhar vida, o que a gente acredita até que aconteça, ele já nasce inconstitucional e, com certeza, vai ser movida alguma ação perante o Supremo Tribunal Federal para reconhecer a inconstitucionalidade dele. É uma perda de tempo, na minha opinião. Ele só passou, na realidade, na comissão, né, Raquel? Na comissão, mas como é uma comissão temática, ele não precisa passar no plenário da Câmara dos Deputados, ele vai direto para a votação no Senado. Mas há recursos de deputados, Érica Cocai, João Willis, fizeram recurso para que haja uma votação em plenário, porque a maioria dos deputados que nós temos hoje, eles não têm mais as famílias originais deles. Nem eles Jesus não são... tinha. Eles não são mais casados com as primeiras mulheres, eles já têm novas famílias, então eles também estão excluídos pelo Estatuto da Família. Porque a família, pelo Estatuto, é aquela constituída pelo casamento entre homem, mulher e seus filhos. Então, se você contrai um novo casamento, você deixa de ter aquela família? Como é que funciona isso? Então, a gente acredita que, e votando em plenário, não passe. Mas há uma chance muito grande, principalmente em razão do número de deputados conservadores, né? E a gente vê a beleza a beleza que é a diversidade de famílias, né? As possibilidades inúmeras que tem. E dentro dessa diversidade, a adoção é uma coisa que sempre, por um lado, encantou, né? Pelo gesto de troca, porque ambos ganham, né? Não é ninguém está fazendo bem a ninguém, mas ao mesmo tempo também sempre traz um preconceito junto. Você acredita que a gente já equilibra essas coisas ainda? Eu acho que a questão da adoção, puxando o que a Ana falou, assim, eu acho que o mais importante disso há de fato eu não sei se um preconceito, a gente mesmo nunca viveu uma cena de preconceito, mas o que a gente percebe é que, assim, você vira um personagem dentro de um processo que é comum para você. Então, quando você fala, o meu filho, aí você fala, eu sou casado com outro cara,
isso vira, você já vira um personagem dentro de uma história que não é para virar um personagem. Assim. Eu não estou contando aquilo que eu quero virar um foco de atenção diferenciado dentro do seu grupo de trabalho, dentro do seu grupo de amigos. Assim. Simplesmente eu estou falando sobre a minha família, como você fala sobre a sua, e enfim, cada um fala sobre a sua. E aí eu acho que o preconceito das pessoas aparece nessa diferenciação. E é nítido, porque quando você fala, são 3 segundos de silêncio. Quando você fala adoção e sou casado com outro cara, são 3 segundos de silêncio, que aí fica aquela coisa, o que você fala em 3 segundos, né? Você continua explicando ou deixa a pessoa digerir? Eu deixo a pessoa digerir, cada um vai digerir da maneira como quer. Então, assim, eu acho que o preconceito está aí, eu acho que essa dificuldade está aí, nesses 3 minutinhos de silêncio. Que não é uma agressão, a gente nunca foi agredido, mas você vira personagem da sua rua, você vira personagem do seu prédio. Ponto de referência. E aí, assim, sabe? Não acho que... Mas é interessante, eu adoro esses 3 segundos, porque eles querem dizer muita coisa, muita né? coisa. E, ao mesmo tempo, a gente também, acho que deve se debruçar sobre esses 3 segundos para entender que eles são fruto de muita construção. Sim. Você falou aqui, né, essa construção que leva ao preconceito, e pior, leva à violência, e pior, leva ao assassinato, como acaba de acontecer mais vários, mas a gente vai marcar esse da FRJ, que teve essa repercussão, mas eles acontecem todo o tempo por aí, porque o oposto do amor é a violência, né? A gente está falando aqui, esse programa é para falar de afeto, para falar de família, para falar de amor, mas o outro lado, que é a violência, está acontecendo o tempo inteiro, que é fruto disso que você falou. Você usou uma palavra que eu achei interessante, né? Você falou poder. A gente o tempo inteiro também está falando de poder, quando fala de política, né, de como que as coisas se organizam para que alguns grupos tenham mais poder que outro. E, na verdade, o que se quer é que se tenha direito a uma igualdade quando se fala dessas coisas, né? A gente tem que pensar que são construções que são históricas baseadas no que seria a normalidade. Só que não existe normal, nada está dado. Quando você para e pensa naquela história de Amala e Kamala, aquelas meninas indianas que foram tiradas, como os lobos tiravam da tribo as crianças para devorar e 2 por um acaso não foram devoradas, e criadas no meio de lobos, elas não andavam em pé, elas não... Então o que é natural? Elas comiam com a cara no chão, que nem cachorro, foram criadas numa sociedade de lobos e reagiam como lobos. O que é natural? Nada é natural, tudo é construído. Então você usar um discurso do que naturalidade, o que é natural, isso confunde muitas pessoas, né? Então, e daí também o uso religioso em nome de ganhar votos, de ter dinheiro, estações de TV, imunidade tributária, enfim, dá para fazer 5 programas aqui. Mas a gente tem que estar atento que não existe natural. Né? E ao mesmo tempo que... Natural é o afeto, né? Natural é o afeto. Isso é natural, que é do ser humano. E infelizmente, a agressividade também é natural, também, né? Sim. Ela não precisa se transformar em violência. E cada vez mais eu tenho tentado entender, nesse momento em que o Brasil está tão polarizado, né? Pessoas que pensam de um jeito são automaticamente colocadas contra pessoas que pensam do outro. Mas como é que a gente pode se aproximar até deste outro para tentar mostrar que as coisas não são como ele pensa, quando se reduz uma pessoa a um estereótipo por causa da maneira com que ela se relaciona efetivamente. É difícil isso, né? É difícil esse diálogo para que a gente consiga avançar com as coisas sem que a violência esteja no meio, né? Pois é, eu penso que da melhor forma, pelo menos para a gente, na minha história, eu acho que é o exemplo que você tem e você traz de dentro de casa, assim, do que você conta no teu dia a dia, enfim. Eu acho a melhor forma, porque, de repente, essa imposição, essa polaridade que hoje existe e causa me assusta muito, eu acho que assusta muita gente, né? O pé que as coisas estão tomando. Eu não sei, eu ainda vejo isso como uma forma de exemplo, assim. Acho que é você colocar, não levar isso para dentro da sua casa e aí entender que o seu filho vai ter aquele exemplo e também não vai levar aquilo para a rua e você vai falar de uma forma bacana e respeitosa com o seu vizinho. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é isso, assim, muito mais do que você discursar a respeito de que o cara tem que fazer ou fazer dessa forma, ou tem que fazer de outra forma. Eu acho isso complicado. Estamos nesse momento, acho que por causa disso, né? Tem que fazer dessa forma, tem que fazer de outra forma. E o que é natural para mim pode não ser natural para você. E aí esse tem que vira uma coisa extremamente questionável. Como tem que? Tem que por quê? Tem que porque para você é natural. Eu já vivenciei uma história dessas. Então é natural, porque o natural é um homem e uma mulher. Aí foi a primeira pergunta que eu falei, mas como assim, natural? Por que você está definindo como natural essa palavra assim? Por que você está usando essa palavra? E eu só queria entender por que a pessoa estava colocando como natural. E aquilo até virou uma discussão, enfim, que
depois eu falei, ok, então fique com a sua opinião de que isso é natural, embora isso não seja natural para mim, e ficamos por aqui, porque assim, a gente não vai porque conseguir. daí entra o respeito. Exatamente. E aí precisa existir. Exatamente. Né? Porque a gente pode não concordar, Sim. mas a gente precisa se respeitar, né? Exatamente. E aí que as questões, infelizmente, às vezes... Não, natural é aquilo com que você foi criado. E aí Exatamente. não tem como você discutir isso, então tem que é baseado no respeito. E dentro do que você disse, o que eu acho muito curioso é que papel que a gente tem é de ser educador. Exatamente. Entendeu? Porque você reagir com mais agressividade, e você só vai gerar mais agressividade. Então você tem, eu acho que esses 3 segundinhos que você fala, dá o tempo para a pessoa digerir, não deixar que nos falte com respeito, Claro. que nos agrida. Mas nesse tempo que a pessoa está se habituando com a ideia, e se ela mostrar um interesse, não ficar incomodado com as perguntas, não ficar usar de maneira positiva, mostrar as famílias como não confundir natural com comum. Nós somos bastante comuns. Né? Carlos de São Paulo pergunta, em termos de leis e direitos, quais são os avanços e retrocessos? Por que cada juiz pode legislar de uma forma quando se refere às questões homoafetivas? Não pode. Na verdade, não pode. No Brasil, nós não temos nenhuma lei. Infelizmente, nós não temos nenhuma lei que proteja os direitos da população LGBTI. O que nós temos são decisões jurídicas. É sempre o Poder Judiciário sendo provocado a se manifestar e concedendo esses direitos. A decisão do Supremo de 2011, que reconheceu as famílias homoafetivas, ela tem uma eficácia erga omnes. Então, abrange a todos. E ela também tem um efeito vinculante. Nenhum juiz ou tribunal pode decidir diferentemente do que foi decidido pelo Supremo. E se o juiz vier a fazer isso, cabe, entre os próprios recursos normais de uma ação, também cabe uma reclamação perante o STF para cassar aquela decisão e se fazer valer aquilo que ficou decidido em 2011. Ela pergunta, ele pergunta avanços e retrocessos. De alguma maneira, o Supremo constituiu um avanço. Foi um marco histórico, Foi um marco histórico, mas quando a gente pensa na dificuldade de se transformar em lei isso, a gente... Pelo Congresso conservador que nós temos, atualmente no STF tem uma ação que é um mandado de injunção, que é justamente pelo fato do Congresso não legislar sobre a criminalização da homofobia. O projeto que nós tínhamos, que era um projeto bem antigo, que havia uma inserção na lei de racismo para criminalizar a homofobia nos mesmos moldes, foi sepultado para todo sempre, porque foi apensado ao projeto do novo Código Penal, para se discutir o que seria orientação sexual e identidade de gênero, que na opinião dos deputados era um conceito aberto e na lei penal não pode ter, só que a gente que estuda isso sabe que não é um conceito aberto, é bem definido o que significa uma coisa e outra, e hoje nós não temos nenhum projeto de lei. Incrível como há preconceito que nem se percebe. Ouvindo a Ana Lodge, vejo como muda a escuta quando falamos em família homoafetiva ao invés de famílias de homossexuais. Quanta dificuldade de lidar com sexualidade. Beatriz de Niterói. É interessante mesmo, porque muda tudo, né? É que as palavras, elas são carregadas, né? Esse termo foi criado pela Maria Berenice Dias, que nós vimos no vídeo. Ela que criou o termo homoafetividade. Que é justamente para tirar essa concepção sexual, para trazer essa ideia de família criada pelo afeto. Mas tem muitas pessoas que até do próprio segmento, que rejeitam o nome homoafetividade, querem ser reconhecidos como homossexuais. A gente sonha com um mundo em que esses nomes todos desapareçam, né? Pois é. Porque eles não sejam mais necessários. Agora a gente está tratando de LGBTI, porque o I significa intersexuais. Eu sempre ouço muitas críticas, sopa de letrinhas e tal, mas infelizmente ainda é necessário. Quando a gente não pertence a um grupo que é invisível ou que é alvo de violência, a gente pode não entender essa necessidade, né? Porque as coisas todas se dão normalmente durante a vida, você não precisa lutar por direitos, porque eles já estão dados. Quando a gente precisa lutar por direito, a gente precisa colocar uma letrinha ali para que isso fique marcado. Às vezes é difícil as pessoas entenderem. É uma questão de conscientização, né? Eu costumo dizer que esses lugares de fala, eles são importantes porque todos precisam ser ouvidos. E quando as questões são diferentes, eles precisam ser ouvidos. O que a gente brinca, não, é muita sopa de letrinha, aí começa a botar, como tem no Canadá, são 12 letras, né? Porque tem o na dúvida, tem o que está se questionando. Eu não compreendo muito bem, porque não é a área que a gente está aqui no Brasil,
em dúvida e questionando, para mim é mais ou menos a mesma coisa, mas tudo é válido, lugares de expressões diferentes, eles são importantes para que nós escutemos as necessidades de todos. Mas como ativismo, você começar a subdividir muito, você perde força, porque quem está contra está muito bem organizado contra nós. Num bloco único. Exatamente. Então, se a gente começa assim, não, eu sou menos privilegiado porque eu sou gay. Mas eu sou menos privilegiado porque eu sou gay e negro. Não, mas eu sou menos privilegiado porque eu sou gay, negro e pobre. São especificidades diferentes. É muito diferente ser gay no Leblon e branco do que ser gay numa comunidade e ser pobre. Óbvio que é diferente, por isso esses lugares de fala são todos necessários, né? Mas como luta, a gente não pode ter esse monte de caixinhas e cada vez mais letras. O intersexo nós incluímos porque passa até para um outro lugar. São pessoas que nasceram com condições fisiológicas, né? Foi durante aí o desenvolvimento do embrião. E eles eram totalmente invisíveis. Então, nós precisamos trazer isso, que já é usado internacionalmente, dentro do direito e dentro da psicologia, para a discussão. Então, nós estamos querendo incluir mais gente, não criar mais divisões. E quando você fala das famílias não precisar mais usar essas terminologias, a missão da ABRAF, da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, é um dia simplesmente virar a Associação Brasileira de Famílias. Mas hoje a gente ainda precisa falar no homoafetivas. Ainda precisa marcar até que as coisas fiquem mais... E estamos querendo ser homotransafetivas, porque a gente já registrou desse nome, mas na realidade nós somos a Associação Brasileira Homotrans-Biafetivas. Porque é engraçado porque dentro do próprio segmento existe preconceito, né? Quando você falou do gay do Leblon, ele tem preconceito com quem é trans, com quem é bi. Sim. Dentro do segmento de gay existe um preconceito enorme com os bissexuais. Isso, na verdade, faz com que a gente, puxando a fala da Ana, que quando falou daquela coisa do racha, é exatamente isso, assim, que isso perde, é impressionante, assim, a gente fala de preconceito, mas a gente aplica o preconceito, e você se vê aplicando esse preconceito de uma forma até bem grosseira e bem exatamente como isso, assim. Eu moro na Zona Sul, e quer dizer, para eu falar que não tem preconceito, é muito fácil, porque eu moro numa estrutura que é mais facilitado tudo em relação a isso. Agora, se você vai para um outro tipo de região, dentro do próprio Rio de Janeiro, você pega uma galera que sofre muito mais esse preconceito ali na pele, com uma atitude mais violenta e mais ríspida, talvez. Agora, ao mesmo tempo que essa subdivisão e esse preconceito dentro do próprio grupo cria racha, né? E aí perde força como vivência para a gente no dia a dia lá da... Mas o fenômeno do preconceito é uma coisa muito insidiosa e por isso que é difícil de lidar com ele. Porque, a princípio, estamos todos vivendo sobre a mesma cultura. Então, tudo aquilo que não é falado, que vira preconceito, a gente também está sob o efeito. Então, de alguma maneira, a gente vai ter um impulso de reproduzir um preconceito. A grande questão é pensar sobre, né? Porque... Daí a necessidade de educar, né? Sim. De ter esse posicionamento educador. Uma vez educador. teve uma pessoa que falou sobre discriminação e saúde. A capacidade de parar antes de fazer, exatamente. Porque o preconceito você pode ter. Sim. Ninguém pode fazer nada contra o preconceito de ninguém. O que você não pode é discriminar. Isso eu achei tão interessante, foi dito aqui no programa. Discriminação é o seu preconceito em ação. Isso não pode. Se você quer ter preconceito... Não, que você tem direito de pensar quando as pessoas falam, mas é meu direito de opinião. Você pode ter a opinião que você quiser. Exatamente. Você não pode utilizar da sua opinião para incitar ódio. Ou para negar o direito do outro, né? Exatamente. Porque aí que começa a ficar séria a coisa. Eu tenho minha opinião e não quero que você tenha direitos. Exatamente. Aí a gente começa a ter... Você quer interferir na maneira do meu modo de vida, né? Isso que é complicado. O cara quer interferir na sua maneira de viver, de acordo com os conceitos dele. E esse preconceito está agindo na tua vida. E aí não dá para você aceitar. Entendeu? Mas a coisa fica mais complexa ainda, e eu acho que você se refere a isso na matéria, quando você diz que muitas vezes você é acusada do oposto, de tentar impor o seu estilo de vida ou de dizer que quer mais. Essa inversão, ela também é insidiosa. Mas, né? Mas isso aí é todo um jogo de poder, né? Por aí, assim, aí que entra o direito das pessoas acreditarem. Elas têm que botar a cabeça para pensar, né? Elas acreditam no que elas quiserem. Mas se elas pararem para raciocinar, você não está interferindo na vida dos outros, você está mexendo com a sua vida e você tem o direito de ter os mesmos direitos que todos. Mas eu acho que tem uma outra coisa junto com isso, que tem a ver com o que você falou, que quer queira, quer não, você acaba virando personagem da sua vida, é que no momento que você se expõe, você ousa, entre aspas, se expor, sendo diferente daquilo que as pessoas consideram normal,
você parece que está afrontando. Isso tem a ver com a nossa sociedade patriarcal que não aceita nada, né? Lembra do patriarcal? Você não pode dizer nada que você está afrontando. Sim. Eu acho que isso também tem um pouco, né? Quase como se fique no seu lugar. É por isso que eu costumo dizer que a visibilidade é o princípio da aceitação. Então, quanto mais as pessoas conviverem, por exemplo, com famílias como da Ana, como do Vlauber, acho que as pessoas vão falar assim, nossa, é normal, né? Não tem nada demais. É comum. É comum. É comum. É normal, é natural. Né? você- Eu acho que vou ter uma outra concepção do natural. Né? Então, você sabe que aquele seu vizinho super gentil, né, que te cumprimenta todo dia, de repente você vê ele descendo no elevador com o marido e com o filho. E você, caramba, ele é gay, caramba, é normal, caramba, que bacana. É né? família, Então, né? é família. Você muda um pouco a sua ideia sobre o que é ser homossexual, enfim. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a um pouco com mais sobre a Associação Brasileira e o encontro que teve de famílias homoafetivas. Não sai daí, a gente volta já. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre as realidades e perspectivas das famílias homoafetivas no Brasil. Nossos convidados são Ana Lodge, fundadora e diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, Raquel Castro, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB do Rio de Janeiro, e Vlauber Manhãs, publicitário e pai adotivo. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, ainda causa estranheza uma família homoafetiva? André Lodge tem uma família diferente e isso causa bastante estranheza. São duas mães, nem um pai. Não teve um momento que eu falei, caraca, tenho duas mães, sabe? Assim como você tem um pai e uma mãe. Então, acho que se você lembra de algum momento que falou, poxa, eu tenho um pai e uma mãe. Não, você simplesmente tem e vive com a sua família, entendeu? Filho de Ana Cláudia Isabel e Ana Lodge, ele foi concebido por reprodução assistida e doador anônimo, o primeiro caso no país. A gente não tinha informação nenhuma. Quando a gente resolveu ter filho, era aquela coisa de buscar. O que eu via através da internet é que isso já era feito em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E dali eu fui buscando as ideias. As pessoas brincam assim, mas na época, principalmente, né, no sentido, como é que você fez isso? Seu cartão de crédito e internet. Hoje em dia isso já é normal para a gente. Na nossa época não era. Como ela falou, praticamente nós fomos as pioneiras. A gente não tinha uma experiência, era tudo muito novo, muito incerto, assim como seria. Mas a gente queria, nós queríamos ser mães juntas. E aí resolvemos trazer sêmen para dois, né? Ela tendo um e eu tendo o outro. As duas hoje são separadas e, apesar da justiça reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo sexo, questões como divórcio e guarda dos filhos ainda não são bem regulamentadas. Quando a gente separou, ele está registrado no meu nome, apesar de a gente ter colocado o sobrenome dela. E a nossa filha está no nome dela, apesar de ter o meu sobrenome. E a gente teve que entrar em acordo. Já teve momentos que concordamos, já teve momentos que brigamos, já nos aborrecemos, e como qualquer casal. E aí, hoje, uma hora a gente conseguiu chegar num acordo satisfatório. Tudo acordado. Não existe uma lei específica para isso. Até porque só tem o nome de uma mãe na certidão ainda. A gente está vendo. A gente está vendo um meio jurídico próprio para fazer, não especificamente adoção, porque na nossa época não existia isso. O caso de Tula Chaves, que também participou do Congresso de Famílias Homoafetivas, é parecido. Ela também se separou da sua companheira, com quem tem 3 filhos, e hoje mantém um relacionamento com a estudante de psicologia Jaqueline Paz, que também traz filhos gêmeos de outra relação. Para Tula, o país vive um retrocesso e ela cita como exemplo o fato de o Congresso Nacional ter um grande número de representantes políticos conservadores. Isso é o retrato do pensamento da sociedade mesmo, de um modo geral. Então, assim, eu acho que enquanto família, a gente não tem enfrentado grandes desafios pessoais, né, de escutar, de sofrer algum tipo de violência e tudo, mas eu acho que também a gente vive vamos dizer assim, numa bolha, numa camada da sociedade ou
Não estou falando nem necessariamente de classe social econômica, não, né? Mas a gente mora na zona sul do Rio e tem todo um aspecto mais facilitador. Numa cidade do interior deve ser bem complicado, mas com a gente, com os amiguinhos, com as mães dos amiguinhos do colégio, eles são convidados para todas as festinhas, eles são queridos, são amados por todos. Eu não vejo complicação nenhuma. A minha mãe ama meus filhos como vó, óbvio, e assim, acho que quanto a isso é bem resolvido. A gente fica um pouco confusos, né? Porque assim, duas mães e depois duas mães, agora a mãe está com outra mãe, tem a mãe da outra mãe, então mas é divertido, assim. Eu acho que o humor nessas horas, né, dá uma leveza para isso, porque eles trazem as perguntas e as questões e a gente vai podendo construir isso. Agora a gente sabe, né? Eu até em consultório, enfim, vejo casos de pessoas que sofrem muito mesmo ainda, né? Mas eu acho que a militância é a nossa vida, né? A nossa vivência, eu acho que é a nossa maior militância. Interessante também trazer o outro lado, né? O lado, por exemplo, da separação. Casais se unem e se separam. E as questões são as mesmas, precisam ser discutidas, precisam ser conversadas, tem acordo, tem discordância, porque é bom também desmistificar por aí, né? Porque assim como há o afeto, há os momentos em que as vidas têm que seguir. As pessoas às vezes acham que a gente, quando forma uma família homoafetiva e começa a ter filhos, aí você passa a ter que ser modelo da perfeição. E nós somos seres imperfeitos como quaisquer outros. Somos aborrecidamente comuns, como eu disse antes, entendeu? A gente casa, a gente separa, a gente tem filho, a gente fica na dúvida como educar o filho, como qualquer outra pessoa. E aí vem a gente, graças a Deus, chegou a um acordo depois de ter passado por um período de discordância. Mas e quem não consegue, né? E como é que ficam essas crianças durante esse tempo que leva para a discordância? Existe alienação parental, a criança está só no nome de uma mãe e a outra é alienada. Não foi o nosso caso, mas teve um momento que chegou perto de ser. Então, essas questões precisam ser tratadas também pela parte jurídica. E aí que entra o que a gente falava no bloco anterior, que a gente tem avanços, mas o ideal é que a gente tenha leis para que as pessoas possam... Hoje tudo, além de decisões judiciais, como eu falei, a gente tem também algumas resoluções, né? Nós temos resolução da ANS, da Receita Federal, tem resolução do INSS. Então, a gente vai vivendo de pequenas leis. Hoje, com relação, por exemplo, à reprodução assistida, nós temos, além das resoluções do Conselho Federal de Medicina autorizando, nós temos agora uma resolução do CNJ, que diz assim, olha, em casos de reprodução assistida, vocês não precisam mais entrar com uma ação para reconhecer a dupla maternidade. Você pode ir direto no cartório fazer o registro. Talvez seja até uma saída para você, né? Não, já está sendo feito. Quando saiu a resolução, não precisa 52, mais da ação, porque até pela ação você conseguiria, né? Mas aí você tinha que entrar... E, aliás, essa foi a primeira luta da Abrafra junto com o IBDFAN, Sim, mas né? é uma resolução até falha, na minha opinião, porque ela não contempla a inseminação caseira, que é muito comum você pegar o sêmen de um amigo, né? Que resolve ser o seu doador e fazer a inseminação caseira, a resolução não contempla. E há umas questões aí também sobre identificação do doador ou não, que também são um pouco duvidosas, mas já é um avanço, sem dúvida. E a adoção? Em termos de adoção, já se conseguiu avançar? Está fácil adotar para... Fala homossexuais aqui, mas agora eu fico sempre pensando que talvez essa não seja a melhor palavra, né? Valdileia, de BH. Acho que assim, eu acho que já avançou em relação ao que a gente tinha há muitos anos atrás. A nossa história, por exemplo, foi até bastante rápida perante o que a gente vê por aí de muitos anos, de tentativa e tal. Mas o que eu percebo é que o que a gente avançou ainda é muito burocrático, ainda é muito demorado todo o trâmite. E aí você, no meio disso tudo, dessa burocracia toda, o que você percebe muitas vezes são nuances de um comportamento um tanto preconceituoso. E aí, assim, você percebe, às vezes, numa entrevista, uma pontuação diferente, uma colocação diferente de como é que vai ser, como é que vai ser.
como é que vai ser? Eu vou ter os mesmos dilemas do que um homem e uma mulher. E são exatamente os mesmos. A gente, no início, assim, que o meu filho veio pra gente, a gente tinha as mesmas brigas que eu aposto que qualquer homem e mulher tem, que é assim, você mima mais, você tá... Não briga assim, não fala assim, você tá mimando, você não tá... Que quando a gente vai perguntar a qualquer pessoa da família ou qualquer amigo, a gente percebe que é igual. Então, assim, a gente ainda percebe, eu acho que em relação... Agora a mídia está muito em cima disso, de adoção, então você já percebe uma tentativa de agilizar os processos e tal. Eu vejo outras pessoas que estão entrando agora, amigos meus, que já estão num processo até mais rápido, conseguiram habilitação mais rápido do que a gente conseguiu. Mas, de qualquer forma, você ainda percebe, além da burocratização, nuances de um comportamento preconceituoso no meio disso tudo. Então, assim... Acho que a gente ainda tem que crescer bastante, ainda tem que clarear um pouco. Sabe o que é legal nessa história toda lá do viés positivo? É que a adoção homoafetiva está mudando o perfil dessa criança abrigada, né? Porque você tem 35 mil casais querendo adotar e 6 ou 8 mil crianças abrigadas e o número não fecha. Por quê? Porque essas 35 mil famílias querem crianças com menos de 2 anos, brancas... E sem problemas de saúde. Sem problemas de saúde. Então, eles ficam muitos anos na fila de adoção. E o casal homoafetivo, como já sofre preconceito, ele não tem preconceito com a criança que ele vai adotar. Então, ele aceita crianças já mais velhas, que ficariam no abrigo porque já não tem chance de ser adotadas, porque estão aí com 8, 10 anos. Aceita crianças de qualquer etnia, aceita crianças com problemas de saúde. Grupo de irmãos. Grupo de irmãos. A gente fez um programa que chamava Nomes do Amor, que é uma fotógrafa. Simone Rodrigues. Que fez várias fotografias das famílias mais diversas, né? Mostrando isso. Mostrando a gente, inclusive. Inclusive, vocês estão lá, amor, né? que ousa dizer seu nome. Que ousa dizer seu nome. E é interessante ver, porque quando a gente fala em famílias homoafetivas, a gente está falando também de pessoas trans. Sim, né? sim. E que é um tabu que, felizmente, está começando também a diminuir, né? Que com está começando famílias... a ser falado, sair da invisibilidade. Porque sempre existiu, né? Isso é uma coisa interessante, a gente fica falando, as famílias sempre existiram, as pessoas sempre existiram, sempre foram. A diferença é que quando você vive sob um estigma muito poderoso de violência, você pode ou negar certas coisas, ou pode, inclusive, ser assassinado. Né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente está falando de preconceito, a gente está falando de assassinato. Porque tem as piadinhas mais corriqueiras que a gente releva, porque o dia a dia é o dia a dia. Mas a gente está falando de assassinatos e as duas coisas têm a mesma raiz. A pesquisa que eu estou fazendo é sobre crianças trans, justamente. É o tema que eu quero abordar. Que acho que na hora que a gente resolver as crianças trans, tudo o resto já está resolvido. Porque é o maior tabu falar de criança trans, porque dizem, criança, como é que você sabe? A criança não sabe o que quer. Né? E ela sabe. Todos os estudos mostram que essas crianças, quando começam a conseguir verbalizar, elas falam. E também o prognóstico dessa criança, quando ela é acolhida pela família, ainda que com estranhamento no início, ela vai estudar, porque os pais vão ajudá-la a enfrentar a questão na escola, até fazer a escola também, acolhê-la, e ela vai fazer faculdade, ou enfim, vai ser preparada para uma profissão, e ela vai ter uma vida mais próxima. Né? Eu não vou nem falar tão comum quanto todas as outras, porque ainda vai ser perseguido de uma série de estigmas, mas mais próxima, vindo a ser uma pessoa feliz, vindo a ser uma pessoa respeitada. Agora, nós, como sociedade, por não estarmos preparados, quando ela fala para a família, ela apanha. Aí ela começa a ser oprimida em casa. Aí na escola ela apanha, ela fala com o diretor, e o diretor vira e fala assim, mas também você está rebolando desse jeito, se vestindo desse jeito, o que você esperava? Aí ela é oprimida na escola. Aí ela volta para casa e quando diz por que apanhou na escola, apanha de novo porque não devia estar agindo assim na escola. Essa criança, ela abandona a escola, quando chega a adolescência, ela é expulsa de casa e ela não se educou, ela não tem emprego, ela tem que comer. Então, ela vai para as drogas, ou ela se mata, ou ela vai para a prostituição. E somos nós, sociedades, que jogamos lá por não dar oportunidade a essas pessoas. E depois passa lá, aponta e julga novamente. Olha, mas é para tudo promíscuo, é por isso, cheio de problema. Qual de nós não teria problema se desde criança tivesse sofrido opressão dentro de casa e dentro da escola? E as crianças vivem um problema, as crianças trans vivem um problema que às vezes a gente não para pensar. Você botou um cenário assim mais drástico, mas isso vai desde o corte do cabelo. Né? Eu tenho relatos de crianças trans que se escondem na hora de cortar o cabelo, que somem de casa na hora que tem que sair para comprar roupa. É um inferno, porque eu não quero aquela roupa. Né? Eu não quero aquela roupa de menino, eu quero uma roupa feminina. Eu não quero cortar o meu cabelo, eu quero deixar o meu cabelo crescer. E para ir ao banheiro na escola?
Crianças que passam a manhã inteira, a tarde inteira na escola, com dor na bexiga porque não vão ao banheiro, porque não se identificam com o banheiro e no outro não são aceitas. Vai em casa só. São coisas que vão muito além, né? E são famílias, a gente tem que falar em crianças trans, gente. Essas crianças, as famílias precisam entendê-las. A gente está falando de aceitação de família, as escolas precisam entendê-las. Os profissionais que estão sendo preparados para serem os futuros educadores, os futuros médicos, os futuros advogados, a área de saúde inteira, entendeu? Eles têm que entender. E como que as pessoas passam uma faculdade de medicina, uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de psicologia, uma faculdade de direito, uma faculdade de pedagogia, e não se fala em diversidade sexual. Nós temos que ter, o MEC tem que acordar, que essas universidades têm que ter isso para que as pessoas saibam lidar. E os intersexos, então? A criança nasce, os pais se veem com aquela criança, aí não sabem o que fazer. Vão pedir ajuda aos profissionais médicos, advogados, eles também não sabem. Aí escolhem rápido, um sexo mais rápido para se livrar do problema. Essa criança chega na adolescência, não é nada disso. Olha a desconstrução, o sofrimento que essas pessoas passam. Esse sofrimento é uma palavra importante, né? Porque a gente está falando aqui o tempo inteiro disso. Basta qualquer pessoa pensar na sua infância e ver como é ruim você não poder fazer o que você quer. A questão de cortar o cabelo pode parecer uma bobagem para quem a vida inteira não teve esse problema, mas está se construindo uma identidade a partir daí e estão dizendo para essa criança, você não pode ser quem você é. Eu sempre insisto que quem nunca passou por isso não consegue ter a dimensão, e então é fácil apontar, julgar e dizer coisas absurdas, isso é uma bobagem, onde é que já se viu, está tudo errado, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Do ponto de vista dessa pessoa que teve a vida inteira tranquila para ser quem ela é, que teve acesso a tudo, é muito simples você ter esse julgamento, né? Agora, no momento que você para e percebe que para outras pessoas as coisas podem ser minimamente ou totalmente tolhidas, aí você começa a entender o que é um preconceito. A coisa fica séria. A coisa fica séria. Eu gosto muito de falar isso porque, às vezes, pessoas muito próximas da gente ainda não conseguem fazer essa pequena mudança de pensamento para entender que o outro é um ser humano igual a si, que tem os mesmos direitos. E a gente precisa o tempo inteiro lembrar disso. Como vocês percebem as relações das crianças de famílias homoafetivas com outras crianças? De onde vem o preconceito? Carla Couto, de Porto Alegre. Eu vejo mais vindo das famílias, né? Ou não. Posso falar da minha experiência pessoal, de relatos de amigas próximas, como os filhos da Tula, né? Somos famílias que convivemos desde que eles eram pequenos. Os amiguinhos dos meus filhos chegam a perguntar, na verdade, quando ela tem duas mães, eu falo assim, o André tem duas mães. E a criança, na hora, ela fala assim, tá. E ela aceita na boa e sai correndo. Né? E se quando ele chega em casa e reporta isso, a família tem uma reação ruim, aí você começa a construir conceitos ruins e reações. E quando, no nosso caso, graças a Deus, também, se alguém teve de seu direito de opinião e teve uma opinião diferente, guardou para si, nunca chegou para mim nem para meu filho. Mas eu tive o contrário, eu tive mães de coleguinhas que vieram assim, cara, estou com um problema por sua causa ou por minha causa. Eu falei, meu filho agora diz que quer ter duas mães. Exatamente, é isso que a gente tem visto, né? Fulano tem duas mães, eu também quero. Não, mas você tem uma mãe ou um pai. Não, mas eu quero duas mães. A gente tem ouvido muito esse relato vindo de crianças. A minha sobrinha, eu estou vivendo isso na minha família com a minha sobrinha. Elas entenderam, desde o casamento da gente, elas já participavam disso tudo. E aí, agora que ela está com 8 anos, a mais velha, ela já começa a falar. O Moisés tem 2 pais, e aí... Mas aí, mamãe, como é que é isso? Aí explica de uma forma super comum, porque convive com todo mundo. Mas aí ela fala, então, mas não dá para ter 2 papais, ou 2 mamães, que também quero. E a gente morre de rir com isso, leva no humor e tal. A minha cunhada esse dia falou comigo, o que eu falo? Eu falei, você fala o que você acha melhor, trata com naturalidade e com humor, eu acho que é a melhor forma, assim... Ela vai e não entender, tem medo de pergunta, né? Eu acho que em algum momento foi falado, não sei se foi você que falou, que foi na matéria que falou, que é isso. As perguntas vão aparecer, né? Sim. Como qualquer outras, né? Sobre qualquer tema. A grande questão é você ter a tranquilidade de responder e, inclusive, de responder talvez certas coisas que a gente não saiba a resposta. Eu nunca pensei sobre isso, né? Mas a coisa começa a ficar ruim quando surge o tabu, né? Não fala sobre isso. A coisa tem que estar resolvida dentro de você. Ela tem que ser resolvida dentro de você. Sobre esse tema, sobre qualquer um, você vai responder com tranquilidade e vai acolher seu filho. Agora, na hora que a coisa não está resolvida dentro de você, o tabu é teu.
A dificuldade de lidar, aí você passa para a criança, ela sente. Aí é ruim. O não estar resolvido, o João Silvério Trevisan teve no programa há muito tempo atrás, e ele falou isso, que a questão da homofobia é essa, né? Ele falou com todas as letras. Se eu tenho uma reação violenta contra alguém que é homossexual, provavelmente é porque eu não conhecia ainda, eu não entendi ainda a minha própria identidade. Masculinidade não resolvida, né? Mas não quer dizer que a pessoa seja ou não homossexual, não se trata disso. Mas quer dizer que ela não se conhece ainda. Né? Então ela agride o outro que ousa ser livre na frente dela. Exatamente. É interessante isso, né? Por isso que eu acho que a dificuldade dessa pessoa seja de ser hétero, não é nada disso. Mas ela tem alguma coisa mal resolvida na sua construção que faz dessa pessoa uma pessoa frágil. Então, quando em choque como você diz, como o outro ousa quebrar paradigmas, quando eu não consigo quebrar os meus. O choque com a liberdade, foi exatamente o que você falou. Acho que é o choque com a liberdade, né? O cara que ele não tem enfim, o indivíduo que não tem a liberdade bem resolvida dentro de si, independente da questão da sexualidade, enfim, da opção dele, da escolha dele. A escolha? A escolha? Não há escolha, também não acredito, opção, mas não enfim. Escolha, e aí dessa condição dele, aí é o problema. Aí é quando vem a violência, talvez quando haja a escolha, né, Ana? Que não é a escolha de ser assim assado, mas é a escolha de como você vai lidar, como você vai lidar com quem você é. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E aí como você se coloca em relação ao que você é. E eu acho que é aí que a gente tem que tentar ajudar as pessoas que querem ser ajudadas a abrir a cabeça, né? Você quer escolher o que para a sua vida? Você quer ser uma pessoa intolerante? Você quer ser uma pessoa violenta? Você quer negar tudo que é diferente daquilo que você acredita? Você quer reagir com piadinhas porque essa é a maneira mais fácil de assumir a sua própria ignorância? É isso que você quer fazer, essa escolha? Ou você quer um mundo mais plural, onde as pessoas possam se amar tranquilamente, onde as famílias só vão ser cada vez diversas e mais livres? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E a resposta é secular, né? Porque já existe aquele velho ditado, conhece-te a ti mesmo. E isso é a resposta, está ali. Né? Para todo esse preconceito, para toda essa agressividade, para toda essa não aceitação. Em vez de apontar o dedo para o outro, né? Olha para você. Em relação às escolas, como percebem o acolhimento das escolas, Carla Couto, também de Porto Alegre? Olha, a do meu filho em si, muito tranquilo. Que idade ele tá? A gente está com 3 anos. Ele começou agora, primeiro ano na escola. E está muito tranquilo, assim. Na hora que a gente foi fazer a escolha, a gente visitou várias creches. E aí sempre comunicamos, a gente já comunicava logo de cara o que era. E muito tranquilo, não teve nenhum problema até agora. A gente acompanha muito bem, assim. O que eu acho que é importante também a gente marcar é que a gente está falando de um país. Um país que é múltiplo, que é diverso. Eu acho que talvez a associação entre classe e preconceito não deva ser feita, porque não é por aí, né? A gente conhece muitas pessoas que têm são menos favorecidas economicamente, que têm uma cabeça incrível. Muito melhor. E ao mesmo tempo pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma cabeça... Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que sempre fugir dessa cilada. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente vive um país muito diverso, né? Acho que vão aparecer determinados locais em que o acolhimento vai ser bom e às vezes vão acontecer lugares que ignoram, né? A ignorância vem do ignorar e que talvez ainda não saibam. Eu, na verdade, tenho uma curiosidade, que quando ele entrou na creche, já tinha passado o Dia das Mães. Eu tenho uma curiosidade danada do que vai acontecer no primeiro Dia das Mães, que vai ser ano que vem, seja ele estiver nessa creche ou em outra, mas eu tenho uma curiosidade danada do que vai acontecer nesse primeiro Dia das Mães. E aí eu converso muito sobre isso, falo, como é que vai ser esse primeiro? Acho que no primeiro é que eu vou ter essa real noção, porque até então agora vem Dia dos Pais, então é tudo muito mais tranquilo, né, de você entrar naquelas... Ele até sai ganhando, né? Exatamente, ele até sai ganhando. Vai sair um monte de querendo ter dos pais. Mas aí eu tenho uma curiosidade, assim, eu tenho uma curiosidade de saber como é que vai ser no Dia das Mães. No caso da nossa família, não tive problema com as escolas, nem com a creche, onde ele ficou de 1 a 3 anos, nem com a escola depois. É óbvio que você tem que também ter uma noção, se você já sabe que uma escola tem uma dificuldade com isso, você também não vai procurar essa escola. Exatamente. Né? Vamos fazer a vida fácil. Mas eu escolhi a escola que eu achava com uma excelência acadêmica
E eu cheguei na escola para falei, olha, meu filho não tem pai e tem 2 mães. Vocês têm um problema com isso? E eles viraram assim, não, nós não temos, você tem? É exatamente como eu falei. Você tem em relação por exemplo, aqui não tem nenhuma criança que está nesse modelo, mas vocês têm algum problema com isso, de não ter nenhuma criança? Falei, imagina, nenhum. Então, e em relação ao dia dos... No meu caso, é o caso inverso, pais, né? No dia dos pais, a creche, no primeiro ano, que é passar pelo dia dos pais, falou assim, olha, as crianças vão começar a preparar presentinhos para a festa dia dos pais, ensaiar. O que você quer que faça com seu filho? Eu falei assim, nada, vai fazer o mesmo que todas as outras crianças. Vai excluir meu filho da prática que está havendo, da atividade? Não vai. Ah, tá bom. Então ele continuou fazendo e chegou no presentinho, trouxe para casa. Aí eu olhei aquilo na mão dele e falei, o que é isso, filho? Ele, presente do Dia dos Pais. Eu falei, para quem você quer dar isso? Ele, para você. Pum. Acho que é porque se fosse eu também que perguntasse, ele ia falar para você. Ele pegou, ele deu presente. E na hora da festa, eu falei assim, quem que você quer que vá à festa? E cada ano ele escolheu uma pessoa diferente. Teve anos que ele escolheu a mim, teve anos e a minha ex-esposa. Teve ano que ele escolheu o padrinho, teve ano que ele escolheu um dos tios. Aí depois ele mudou de escola, foi para uma escola maior. É interessante você tocar nisso, né? Falou padrinhos e tios, porque às vezes as pessoas também imaginam que quando você tem ou 2 mães ou 2 pais, você tem a ausência da figura masculina ou feminina. Outras pessoas e essa figura ela está dispersa ao longo das relações, né? Sim, não vai ser uma... Ele vai ter referências. Vai ter essas referências. Sim, com certeza. Sim. E hoje na escola que ele está, eles, não por causa da gente, naturalmente, mas por causa que tem crianças que os pais morreram, tem crianças que eles têm dia da família, tem criança que vive com a avó. Exatamente. Né? Então, seja lá quem for a sua família, é boa. Então, vai ser dia da família, não dia do pai. As escolas que não estão mais fazendo dia das mães e dia dos pais, dia das famílias. A minha sobrinha é heterossexual, casada com um rapaz, tem 2 filhos, e ela sofre... falando de uma maneira jocosa, assim, mas ela, na escola dos filhos dela, é dia da família. Ela, poxa, não vou ter dia das mães. Tipo, queria tanto para sentir dia das mães, dia da família. Na mas escola tem que entender que tem criança que daí Não, e ela escolheu justamente por isso, por ser uma escola inclusiva e tudo mais. Mas as famílias são diversas para além do homoafeto. Claro. Sim. Né? São diversas por uma série de outras questões. Né? Inclusive, esse estatuto... dar uma família só é um tiro no pé, porque no último censo, mais de 50%, era 50 ponto alguma coisa, era um pouquinho a mais das famílias brasileiras, não são no modelo pai e mãe, num único casamento com filhos dos dois. Não é só um tiro no pé, como eu falei, é uma perda de tempo e uma perda de impostos, né? É uma tentativa Dinheiro de fazer uma que manipulação a gente sustenta, política, né? Toda a questão política do nosso país vem dos nossos impostos, uma perda de dinheiro, né? À medida que a gente foi fazendo o programa, eu fui pensando nisso, né? Que você falou de ser um personagem, do que traz uma exposição de uma coisa comum, como a própria família, né? E fiquei pensando nisso, de como que automaticamente você se transforma num militante, né? Você coloca o seu... Eu não era. Você coloca seu filho numa escola... E só isso já é uma atitude, é interessante isso, né? Você perceber. Mas talvez seja realmente assim que as coisas se construam. A Tula falou isso, né, no programa. Ela falou, a minha militância é a minha vida, tipo, é como eu vivo. É você não se permitir que isso te oprima e você deixar de ter... Eu, por exemplo, quando eu resolvi ter filho, não tinha ninguém para eu me espelhar. E eu não achei que eu tinha menos direito que ninguém a ter filho. Eu quis casar, eu tive casa, fiz festa de casamento, bolo branco, mãe, cachorro, papagaio, periquito, avó. Mas eu fiz isso na... você muito antes. Eu comecei na década de 80. Exatamente. Né? E quando eu quis ter filho, eu fui e tive filho. Eu não pedi autorização a ninguém, porque em momento algum me achei menos merecedora ou com menos direito. Então, isso tem uma coisa de atitude também. Né? E aí, fala, mas é mais fácil para você, porque você vem de uma classe social, é branca, não sei o quê. Mas tem uma coisa de você também não se vitimizar. Você não agredir de volta para não ser agredido, mas também não deixar passar daquela linha do respeito que todos nós devemos a todos. E também, assim, as militâncias são as mais diversas ao longo da vida. A gente está falando aqui de uma questão, mas as pessoas passam por problemas o tempo inteiro e elas precisam enfrentar. Eu acho que quando você fala não se vitimizar, é isso, né? É pegar os meus problemas e a luta para resolver, porque a sociedade não está pronta. E aí a gente entra na parte que a gente lamenta, mas que é importante. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Onde questões que a gente achou que já estavam superadas, não só estão voltando, mas estão voltando com alguma legitimidade, não, mas com alguma representação. Capa, né? Querendo se dizer legítima. Querendo se dizer legítima. E isso
faz com que a gente tenha que, cada um, em relação ao que acredita, exercer não só a sua cidadania, mas a militância. Sim. Né? Porque a gente também estava esquecido de como é ser cidadão. Né? Quando eu disse que eu nunca fui militante, eu virei militante com a Abraf, na realidade, hoje, não via na época, hoje eu percebo que eu sempre fui militante. Mas eu fui uma militante que eu não me juntava com ninguém para fazer militância. Eu era militante vivendo, como a Tula disse, vivendo a minha vida, não me escondendo. Minha mulher não era minha amiga, não era minha prima, que era um clássico na década de 80, né? A minha mulher sempre foi minha mulher, sempre foi apresentada no meu trabalho, no prédio, meus vizinhos, o porteiro, o presidente da empresa, sempre souberam que eu era casada com uma mulher. E na hora que eu quis ter filho, é meu filho. E essa é a militância. Eu não me dou menos direito do que todo mundo tem. Como posso me associar na Abraf? Abraf, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. É entrar no site www.abraf, né, que é abraf.org.br. No final da página tem um link lá para a ficha de inscrição. E por que uma associação? Justamente para esses 3 pilares. É a visibilidade positiva, que vai criar um lugar diferente para os nossos filhos, que se a gente não criar esse espaço para eles, quem vai se dar o trabalho de criar? Segundo, para proteger direitos, né? E nisso a OAB é super parceira da gente, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Somos muito parceiros nisso. Raquel facilitou muito, o Congresso foi lá dentro da OAB, porque a comissão participou como realizadora do evento. Também sou membro da Abraf. Também é membro do Conselho Jurídico da Abraf. Então é importante, assim, para garantir direitos e evitar retrocessos, né? Para a gente entrar, quando for necessário, não sei nem com as ações e com as estratégias jurídicas necessárias. E o terceiro é para dar esse acolhimento para que as crianças dessas famílias vejam que existem outras famílias assim, para que os pais desses adolescentes vejam se eles estão confusos, onde é que eles buscam esse apoio. Nós temos um conselho jurídico, estamos criando uma câmara de mediação, estamos criando um grupo de apoio psicossocial. O próximo projeto é ter aí talvez uma academia Abraf, onde a gente tenha cursos para levar as empresas para falar sobre diversidade, cursos para falar nas escolas sobre diversidade, educar o resto da sociedade. É uma militância não agressiva, é uma militância também não passiva, é uma militância que escolhe o viés da educação. Como já dizia Paulo Freire, o oposto da violência é a educação. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, pelas vidas, pelas militâncias, quer queira, se quer, não se queira, pelas militâncias, e obrigadíssimo pela presença de vocês. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!